Muito boa noite, meus nobres amigos, minhas nobres amigas. Acesso Rede Vamp no ar e hoje vamos falar sobre um tema que certamente provocará perturbações, provocará algum medinho e, sem sombra de dúvida, despertará curiosidade. E todos aqueles que têm curiosidade têm uma grande chance de estarem infectados pela busca por mais sabedoria, por mais entendimento. E eu trouxe o meu nobre amigo Zach Bekeb para conversar com a gente sobre esse assunto, demonolatria. Zach, seja novamente muito bem-vindo ao Acesso Redvamp, é uma honra a gente poder bater esse papo. Zach, conta pra gente um pouco do seu início, de como você se descobriu demonólatra e como você chegou agora aqui nesse dezembro de 2021. Beleza. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. O Lorde é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho, pela sinceridade que traz a todos. E para falar minha história, eu vou ter que dar uma resumida, né? Porque a minha história ela começa muito cedo. Ela começa desde quando eu era pequenininho, com a minha avó, né? A minha avó ela foi iniciada nos cultos de incorporação em 1934, né? Com 14 anos de idade. E nessa época, a Umbanda não era muito bem difundida, né? Na região do interiorzão do Paraná, aquela parte mais dos sítios das fazendas, ali por Venceslau Braz, Ipaiti, Patrimônio do Café, né? Então um lugar de pouco acesso a esse tipo de cultura. Minha avó ela foi iniciada por uma pessoa que ela conta que usava branco e usava uns fios, né? Que minha avó chamava de rosários grossos. E cara, ela foi iniciada, aprendeu o que pôde aprender, era o padrinho dela, né? Mas era uma coisa que não foi passado muito conhecimento. Ela foi doutrinada para trabalhar com as entidades, mas não recebeu aquela parte de como fazer a iniciação. Era uma coisa para ela trabalhar e ter a mediunidade dela colocada para frente. Eu nasci, né, em 79, então bem pequenininho ali. Com 4 anos eu comecei a ajudar minha avó, porque eu era apaixonado, mas apaixonado. Então, como que eu ajudava ela? Eu segurava a vela, eu pegava água para as divindades lá, para as entidades da minha avó da passe, né? Eu pegava a cadeira, puxava a cadeira, ajudava a acender luz, apagar a luz. Isso eu fui indo até mais ou menos chegar na 4ª série. Eu sou péssimo para números, eu tenho dislexia, então fazer conta de cabeça é meio complicado para mim, né? Mas com 14 anos não, na 4ª série, eu vejo minha prima indo passar umas férias com a gente em Londrina, né? E ela compra uma revista Planeta, né? Uma edição Planeta especial que tinha o tarô de Marsella com todas as cartas, arcanos maiores e menores, e ela começou com aquele negócio de ler o futuro e eu gostei, né? Aí, cara, cheguei pro meu pai e falei, eu quero também, meu pai bem cético, né? Bem cético assim, vai lá e compra essa porcaria, isso daí é tudo mentira mesmo. Só que isso despertou algo em mim, que em vez de eu ler Gibi da Mônica, eu comecei, cara, a mergulhar nessas coisas. Então, tinha uma loja que era o tamanho de uma loja de departamentos, né, em Londrina. O nome dela era Supermercado do Saravá, né? Até tinha um preto velho Adorei o lindo, né? nome. Assim. Era bem, cara, era bem legal, assim. E era a primeira loja da cidade desse ramo. E lá eles tinham vários livrinhos. Então eu comprei, cara, Cipriano capa preta, Cipriano capa de aço, Cruz de Caravaca, Amuletos e Talismãs, aí alguns livrinhos do que é Umbanda. Cara, tinha um monte dessas coisinhas e fui brincando com isso daí, né? Até que quando eu estava com 14 anos, mais ou menos, eu venho para Curitiba e minha tia, sabendo disso, né, ela me leva numa loja aqui e, cara, eu caí de cara com os livros do Eliphas Levi, né? E não foi o Ritual e Dogma, né? Eu peguei já de cara o Chave dos Grandes Mistérios. Confesso que li e não entendi nada. Aí eu falei, não, se eu não entendi, eu vou comprar mais livro e vamos ver se eu entendo. Aí eu continuei lendo Levi, li Papi, li Agripa, mas, cara, meio na superficialidade. Nesse meio tempo, a internet foi crescendo, né? E existia um grupo no Yahoo chamado Abra Wicca, né? Do Claudinei Pietro. Eles faziam alguns encontros no Ibirapuera, vários eventos online, né? Então a gente tinha um fórum de discussão.
tinha um chat ali que a gente conseguia conversar. Era bem legal, bem legal. E tinha um canal de Mirk também, onde a gente podia trocar algumas ideias. E ali eu fui aprofundando no paganismo, né? Fui indo no Wicca, fazendo alguns rituais solitários e tal. E um dia, né, se eu não me engano, eu estava com 17 anos, porque eu ainda não tinha carro, estava saindo de bicicleta, e tinha um europeu hospedado no hotel do meu pai. Ele estava fazendo um trabalho na cidade de Maringá, né? E ele viu eu saindo, né, com a capa enrolada embaixo do braço, uma mochilinha com algumas coisas. Só que ele percebeu que eu estava por causa de um bastão que eu usava com alguns símbolos. E aí ele me chamou e falou: jovem, vem cá, você gosta dessas coisas? Eu falei: gosto, cara. Né? Daí ele falou: mas você aprende como? Ah, cara, tem um grupo na internet. Ele falou: olha, vai fazer o que você tem que fazer, meu apartamento é tal, quando você voltar a gente conversa. Cara, voltei, era mais de meia-noite, esperei outro dia, liguei para o apartamento dele e falei: cara, vamos conversar. Ele pegou, abriu uma mala e mostrou um monte de equipamento de apetrechos mágicos. Falou: olha, eu sou de uma família que cultua, né, de forma mais tradicionais o panteão odinista, e se você quiser eu te ensino. Eu falei: ótimo, me ensina. E aí eu saí dessa coisa mais rica para uma coisa mais tradicional, mais familiar. Ele ficou mais ou menos 8 meses, fez várias iniciações comigo, vários ritos individuais, passou bastante conhecimento, mas ele foi embora. Quando ele foi embora, a gente continua a nossa conversa por mais 2 anos, aproximadamente, via e-mail, e ele me mandava muita coisa de lá. Então, ele me mandava caixas com CDs, aí nos CDs tinha bastante material que ele escrevia, documentos de Word, várias coisinhas assim. Né? Um pouco antes de eu perder o contato, porque eu perdi o contato com ele por algum tempo, eu acabo entrando na Amorc, né? Fico bastante tempo na Amorc, isso aí faz uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. E, cara, ali eu fui martinista, participei de algumas iniciações presenciais de tempo, né? Fui iniciado formalmente na Grande Loja de Curitiba, né? Porque até então, na época que eu estava em Maringá, a gente tinha um capítulo Rosa Cruz e não faziam iniciações de templo no capítulo, né? Tinha que ser em uma loja, então ou ia para Londrina ou ia para Curitiba. Eu preferi fazer em Curitiba. Só que eu já gostava de Beelzebub, eu já gostava daquela coisa mais dark, porque o que acontecia? Você colocava a Hecate, colocava a Lilith, cara, aparecia elas, né? E aparecia uma lista de outros demônios. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar e fui tendo uma predileção por isso, né? E nessa brincadeira eu conheci uma pessoa em São Paulo também, através de fórum, e ele falou: cara, a gente pode fazer um pacto, é tanto. E eu falei: tá bom, né? Falei pro meu pai: ó, vou para São Paulo, tal, ficar um final de semana lá, vai ter uma festa. E peguei e fui para São Paulo, fiz a iniciação, né? O pacto, que hoje eu sei que não foi um pacto, foi uma dedicação, né? E acabei seguindo a vida. Cara, minha primeira filha nasceu, terminou meu primeiro casamento, eu estava num terreiro de Umbanda, né? Aí acabei migrando de terreiro, fiquei 7 anos no meu segundo terreiro. Esse segundo terreiro, ele tocava 3 ritas, então ele tocava a Umbanda normal, ele tocava Candomblé de Angola e ele tocava uma Quimbanda Nagô ali, meio sincretizado, assim. E eu fiquei 7 anos. Quando eu tinha que fazer a obrigação para pai de santo, eu percebi que eu estava sofrendo algumas coisas ali dentro que eu não conseguia perceber, e então a minha ex-mulher, né, do meu segundo casamento, falou: olha, está acontecendo isso, perceba. E eu comecei a perceber que não estava legal. Saí e fiquei totalmente à deriva. Daí um dia ela chegou: cara, vamos para a igreja, que ela era evangélica, né? Eu falei: olha, não quero. Ela falou: vamos, vai, você vai gostar. Fui a primeira vez, fui a segunda vez, aí o pastor me chamou para conversar. E, cara, crente gosta de tudo que é ex, né? Ex-pai de santo, ex-maconheiro, ex-drogado, ex-prostituta, ex-juiz de futebol, ex-jogador de RPG, tudo que é ex, os caras dão pano. Né? E aí, cara, os caras falaram: mano, vamos, segue aqui e tal. E eu acabei indo, fui no embalo dela, acabei gostando e fiquei 3 anos quase 4 anos dentro da igreja. Nessa brincadeira, no final do primeiro ano, eles me ofereceram para estudar, que eles iriam me pagar a faculdade de teologia. Então, eu fiz vestibular na Fabapar, aqui em Curitiba, e acabei passando, e a faculdade me dava uma bolsa integral
né? E eu já auxiliava no grupo de jovens também, o pastor titular do grupo de jovens, e eu fui fazer o seminário teológico. Cara, fiquei bastante tempo ali, trabalhava inclusive na libertação, mas eu achava meio estranho as libertações, porque Cara, era que sempre o história de mesmo vida nome. louca. Era sempre os mesmos nomes, cara. Era Zé Pilintra, era Iemanjá. Aí um dia bastou para mim, cara. Eles estavam expulsando o Kundalini da mulher. De verdade, estavam expulsando o Kundalini e falaram que o demônio entrou porque o filho jogava Yu-Gi-Oh! Aí eu falei, não, não, é demais para mim. E aí eu pedi afastamento quando marcaram a data da minha iniciação como pastor, né? Uhum. Aí eu peguei e larguei a igreja. Foi um dos pontos determinantes para o fim do meu segundo casamento, né? Larguei a igreja, o casamento já estava ruim, piorou porque ela não aceitava e eu voltei, cara. No dia que eu saí da igreja, no outro dia eu estava acendendo vela de novo dentro de casa para as coisas que eu gostava. E eu fui trazendo tudo de novo. Né? Só que eu fiquei meio perdidão, assim. Então eu passei uns 6 meses, 7 meses, entrando de grupo em grupo, fazendo um monte de pergunta besta para ver se eu encontrava alguém com conteúdo sério. Aí eu encontrei o Flores, o Jorge Flores. Uhum. Fiquei mais ou menos uns 4 meses ali como aluno, e quando a gente fez a seleção das, se eu não me engano, foram 10 ou 12 provas, assim, né, das aulas que ele dava, quando eu entreguei as 12, ele chegou para mim e falou, cara, olha, você tem um conteúdo incrível, né, as respostas foram muito além daquilo que foi ensinado, daí pediu para eu contar a jornada, eu falei, pô, são mais de 20 anos estudando, né, contei toda a minha caminhada, ele falou, cara, eu vou te fazer mestre da escola. E aí eu fui iniciado um mestre no satanismo paracientífico. Fiquei com mais de um ano ali com eles, cuidei inclusive do financeiro, auxiliei na reestruturação de graus da ESP e tal, só que eles seguem um satanismo mais científico, né? E eu gosto do tradicional, eu gosto daquela coisa mais raiz. E aí um dia eu conversei com o Jorge, olha, agradeço por tudo, me dá a bênção, mas eu quero seguir meu caminho. Cara, saímos sem treta nenhuma. A galera acha que a gente é tretado. Muito pelo contrário, o cara é um amigão ainda, a Cíntia. O Digo, então, nem se fala, né, cara? O Digão, gente boa demais. E aí eu comecei a seguir meu caminho. O que é meu caminho? Essa demonolatria. Quando Uhum. que eu conheci essa demonolatria? Cara, eu conheci logo depois que eu comecei a estudar sobre Beelzebub, né? Por causa da barreira da língua, eu não tenho problema com inglês, né? Hoje eu já não falo inglês tão fluente por falta de prática, mas eu leio e escuto muito bem. E eu conheci um grupo nos Estados Unidos que faz uma demonolatria mais parecida com essa que a gente leva, né? Que é uma demonolatria um pouco mais científica no quesito a pesquisas antropológicas, arqueológicas e sociológicas. Então a gente tenta resgatar o culto da forma mais próxima possível do que era feito nos cultos originais. Então, quando a gente vai cultuar um demônio, a gente entende este demônio como um ser demonizado e não somente como um ser caído, como pregado pela igreja. Então, a gente acredita que são deuses, né? Em sua grande maioria, alguns realmente, desde seu início, eles tinham uma função um pouco mais nefasta, né? Mas até nesses a gente consegue ter um equilíbrio e conseguir trabalhar com eles, prestar culto a eles de uma forma mais adequada. O problema dessa demonolatria é que ela se torna um caminho de mão dupla. Ela é tanto um sistema religioso quanto um sistema mágico. Como um sistema mágico é o que eu mais me enquadro. Por quê? É um culto mais direto, onde você não usa círculo, você usa círculo em baixas, em pouquíssimos rituais, né? Mas quando você faz exorcismos, quando você vai fazer desobsessão ou algumas outras magias que você realmente precisa delimitar espaço, do contrário, o que vai valer não é você ameaçar o daimon, e sim você ter uma relação com o daimon. Não é uma relação de amizade, eu não sou best friend de Beelzebub, eu não sou best friend de Lilith, não. Eu tenho uma relação de igual para igual. Porque dentro da demonolatria, assim como dentro do satanismo, que é a vertente religiosa e filosófica que eu mais me enquadro, nós não nos ajoelhamos para as divindades. Porque a gente acredita que elas nos mandam insights, mas nós corremos atrás até alcançarmos a nossa
apoteose, que é o nosso estado de deificação em vida. Né? Uhum. Então é uma coisa bem diferente do que é plantado e do que é propagado no Brasil, onde a demonolatria é um culto de reza da segunda, reza da terça, reza da quarta, reza da quinta, e assim vai. Onde é um culto que o ser é um ser trevoso e que você tem que fazer um toma lá da cá. Na demonolatria verdadeira não existe um toma lá da cá. Cara, Você isso é até faz alguns importante acordos. ressaltar isso. É, Porque o porque o brasileiro, que... não só o brasileiro, mas pelo que eu converso com pessoas em outros países também, rola muito que ela perde-se uma causa, vamos dizer, uma causa ultimal e se concentra-se num barganhar, né? Vira um eterno barganhar e eu particularmente acho que quando começa o barganhar, você não tem anjo, você não tem demônio, você tem o ego da pessoa ali, né? O ego da O pessoa problema desse... despirocando. Sim, concordo plenamente. O Conta problema mais desse sobre esse barganhar, lado. cara, o problema desse barganhar que eu vejo ele veio com a popularização da Goethe, né? Porque a Goethe, a galera faz vários acordos. Então eu faço um acordo com o Daimon e esse acordo é o que vai fazer o Daimon trabalhar para mim, né? Isso dentro da luciferiana. Se nós pegarmos a Goethe, a salomônica, tem esse acordo de eu dou o que eu recebo, mas também tem a ameaça ao Daimon. E na demonolatria nós não ameaçamos. A gente trata o Daimon da mesma forma que nós trataríamos um rei e uma rainha que fossem justos, que não quisessem nosso mal, mas que se nós errarmos, eles nos punem. Então nós temos cuidado, nós temos extremo respeito e temos uma base de contato, se não diária, mas o mais próximo possível disso. O que diferencia muito o demonólatra verdadeiro pro pseudo-demonólatra é que o demonólatra verdadeiro ele torna a sua vida inteira num culto ao Daimon, não somente a parte religiosa. Então, se eu vou numa pizzaria, eu vou na pizzaria porque, cara, eu estou me integrando a uma felicidade e essa felicidade é por quê? Porque o Daimon me deu energia para eu mesmo arregaçar minhas manguinhas, fazer o TBC, né, que é tirar a bunda da cadeira e correr atrás do meu sucesso, né? O Daimon, ele só vai, o Daimon, o demônio, o ser que você está cultuando, ele só vai te dar o insight, ele vai te dar a direção, mas quem vai fazer a coisa acontecer é você. Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro na demonolatria. Ela não é uma religião ou um sistema de milagres onde você faz um pacto, né, vende a sua alma, igual a galera acredita que venda, e saia ficando milionário daqui 2 dias. Né? Eu sou cantor sertanejo, faço um pacto e vou estourar, vou vender mais que Zezé de Camargo e Luciano. Não, não existe isso. Primeiro você tem que ter talento. Segundo, você tem que se aprimorar. Então, cara, o que eu mais vejo é nego pedindo pacto com demônios, acreditando que ele vai dar tudo de mão beijada. Ele não vai dar. Ele vai te dar o caminho. Ele vai te dar a noção. Ele te dá um norte. Ele te dá um insight. Ele expande a sua consciência para que você comece a perceber coisas que você não percebia antes. Uma coisa bem legal. Esses tempos atrás eu estava querendo trocar de moto, né? Eu estava com uma moto bem fraquinha e eu peso quase 100 quilos, né? Então eu sou meio reforçado. E numa 125 ela estava sofrendo demais. E aí eu fiz um ritual, né, de agradecimento e cheguei no final do ritual sem barganhar nada e falei, olha, eu preciso trocar de moto. Me mostra e me dê condições para que isso aconteça. Cara, do nada, né? Eu já tenho um trabalho sólido como personal trainer. Várias pessoas me conhecem na cidade. São mais de 25 anos, né, trabalhando em academia. Desde a época da arte marcial, depois com a musculação. Né? Só em Curitiba são mais de 15 anos dentro de sala de musculação. Então, a galera me conhece. O que aconteceu? Pessoas que tinham parado começaram a voltar, vários amigos meus começaram a me indicar para alunos e eu fechei minha agenda. Beleza, fechei minha agenda, comecei a guardar dinheiro, falei, cara, vou comprar uma moto, só não faço ideia de qual. E aí começou a passar sempre, cara, sempre, propaganda no YouTube, propaganda no Instagram de uma determinada moto. A moto que eu não via quase na cidade, passava por mim direto. E eu fui me apaixonando por aquela moto.
no dia que eu comprei a moto, que eu cheguei e falei, cara, tô saindo da concessionária com ela. Sabe quando você sente assim, ó, era essa mesmo que você queria? Daí eu só agradeci e falei, ó, não precisei barganhar, não precisei fazer nada. Mas a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e fazer um agradecimento formal, né? Então, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa, sabe aquela coisa que Lavey, ele fala que quando a gente pega a entidade, pega um daimon, nós nos conectamos com uma parte de nossa psique, uma parte do nosso próprio self. Uhum. Eu acredito que na demonolatria, no culto tradicional, nós também fazemos isso. Mas nós expandimos esse self para uma energia que nós não conseguimos explicar e muito menos provar que ela existe. Porque daí entra também uma questão de fé, né? Sim, Então, talvez cara, o que está ali na nossa psique é a janela, é a porta para esse lado onde está essa outra força. sim, sim. E, cara, é incrível. Então, é isso que faz a diferença. Quando você pega um demonólatra de verdade, ele faz algumas coisas barganhando? Faz. Principalmente quando a gente ajuda os outros, né? Mas quando nós pedimos para a nossa própria vida, muitas vezes a gente faz, igual eu ensino para os meus alunos, muitas vezes a gente está num supermercado, vê uma coisa que a gente gosta e não consegue comprar, ou vê um carro do lado e sonha com aquele carro e fala, cara, um dia eu quero ter um carro desse. Pode demorar 5, 6, 7 anos e você consegue comprar um carro daquele. Uhum. Eu tenho alguns pedidos que eu fiz, né, há quase 10 anos atrás que estão se realizando hoje, né? Se realizaram na metade desse ano. Então, essa é mais uma prova de que a importância de um grimório, porque não existe aquele negócio, não, o Daimon vai me atender em 3, em 6 ou em 12 meses. Não, não existe, cara. A magia não tem tempo. A magia ela depende de um período de maturação, até mesmo para a pessoa que vai receber o influxo da energia do ritual, se amadurecer também, né? Para ter certeza que ela vai fazer o famoso TBC, tira a bunda da cadeira, e vai correr atrás daquilo que ela quer. E, cara, eu posso dizer que é transformador você trabalhar com a demonolatria dessa forma mais libertária, quase anárquica, né? Mas é um anárquico não no sistema, no sentido de bagunça, mas sim naquele sistema de sem governo, onde ele é descentralizado. Você não tem um código único, né? Então, quando eu montei o meu curso, todo mundo falou, Uma ó, o cara anarquia vai copiar. ontológica, né? Cara, eu fui acusado por uns bostejadores do Facebook de estar copiando o Conan. Hum. Quem fez meu curso, eu citei Conan acho que em 2 aulas. São mais de 30. Por quê? Porque a própria Connolly, quando ela escreve, ela fala que ela passa as informações referentes ao coven dela, ao grupo que ela participa. E é uma tradição familiar, que para mim não faz sentido. Então, cada demonólatra, quando ele se descobre demonólatra, quando ele resolve assumir esse sistema mágico, ele vai criar o seu arcabouço de práticas, o seu arcabouço de concepções divinas, de concepções ritualísticas. Então, ele vai absorvendo, ele vai acabar criando, né, uma cosmovisão, uma cosmogênese diferenciada. E aí que vai começando os semelhantes, né, se aglutinando. Mas é um sistema, cara, incrível. Infelizmente, o Brasil e o brasileiro, ele prefere o caminho da mentira, né? O caminho do mais fácil. Então, o que eu falo que é o caminho da mentira, o caminho do mais fácil? Não, se você me der tanto, eu faço ritual, te pactuo, e aí tudo na tua vida está resolvido. Não, cara, isso não existe. Né? Então, eles preferem esse caminho quase evangélico de cultuar um demônio do que propriamente a forma correta. Uhum. Cara, é fascinante por essa maneira como você apresenta, como você vive, né? Que eu sinto muita afinidade, assim, você tá contando, fico aqui, cara, não, no mínimo você tem, chega aquele momento que você não tenha o sigilo genérico do Daimon para conversar com ele, o próprio te passa a chave, eu brinco, né? Já te passo o número direto dele, né? Para você falar diretamente com ele, não precisar passar pela recepção, né? Onde vai todo mundo tem toda essa constituição. E um outro ponto também que eu acho sempre interessante dizer é que, cara, a gente percebe potência, a gente percebe realizações, a gente não percebe
uma glamorização, uma idealização besta, porque vai ter um pacto, você vai ter tudo, aquela coisa prosaica, né? Sim. Eu Cara, gosto muito da maneira como você apresenta tudo isso. eu tenho até um vídeo no meu canal que fala que magia não é mágica. Eu recebi quase 100 dislikes naquele vídeo. Porque eu vou É, isso contra é um tudo. elogio, você sabe que isso é um elogio, né? Sim, sim, eu fiquei completamente honrado com isso. Porque se a galera não gostou, é porque a galera que faz comércio, né? Então é a galera que eu falo que não existe iniciação à distância, que não existe pacto à distância, que não existe como você ensinar aquilo que você não recebeu, que existem algumas outorgas de autoridade que precisam ser passadas por alguém devidamente iniciado. Isso dentro da tradicional. Existe uma demonolatria aberta, que a gente chama mais contemporânea, moderna, que isso daí é quebrado, né? Que é o que a Conole ensina. Mas mesmo assim, nas entrelinhas, ela deixa muito claro no trabalho dela uma hierarquia dentro da instituição que ela fundou, né? Uhum. Mas a parte iniciática dela é completamente isolada. O que dentro da demonolatria que eu pratico e da demonolatria que os meus amigos de fora praticam, né? Isso não existe. A gente passou por uma iniciação de alguém que veio antes, né? E a gente sempre cita aquela velha máxima: ninguém ensina o que não sabe e não dá aquilo que não tem, né? Como que eu vou te dar algo que eu não passei? Como que eu vou te tornar um adepto? Falar que não, agora você está preparado para o grau de adepto, né? Sendo que eu mesmo não passei por esse rito de ser adepto. Fora que existem algumas coisas também, né? Muitas coisas que não são ensinadas em livros. Então, são aqueles segredinhos passados no pé do ouvido durante os rituais, que você aprende com a mão na massa. E é aí que está a importância de você ter alguém para lhe guiar. Cara, eu tive, e tenho até hoje. Né? Eu tenho pessoas que, na hora que o calo aperta, eu falo: e aí, meu amigo, como que vai? Né? Isso não é demérito, muito pelo contrário. Né? A gente nunca vai saber tudo, ainda mais se tratando de demônios, né? Que existem centenas, quiçá milhares de demônios aí que nós podemos estar incorporando dentro da demonolatria. Infelizmente, os mais conhecidos são os judaico-cristãos, né? Como nossa colonização, colonização judaica cristã, a gente acabou popularizando Lilith, Samael, Lúcifer, todos esses, né? Esses seres que a Bíblia cita, né? Sendo que existem N outros com potenciais, né? Existem demônios egípcios, babilônicos, assírios, demônios da própria cultura tupi-guarani que podem ser incorporados ao culto se a pessoa pesquisar, se a pessoa buscar as informações, né, pertinentes a tal coisa. Então, cara, a demonolatria ela é muito livre nesse sentido, mas mesmo ela sendo livre, ela tem algumas regrinhas, né? E essas regrinhas é o que faz a demonolatria tradicional, né, com algumas pitadas de modernidade, que é o que a gente está fazendo, né, possa ser replicada com segurança, desde o leigo até a pessoa que já tem um conhecimento mais avançado do assunto. Uhum. Isaac, eu tenho uma curiosidade, é uma pergunta que já me fizeram, e como eu tenho a oportunidade de conversar com você, não tem nada mais legal do que trazer essa pergunta para quem está na trilha, né? Até porque Uhum. tem muito aquela história, né? Que, meu, se você pensa, né? As pessoas juram que sabem tudo, pensam tudo, são tudo e um pouco mais, né? Para que conversar com os outros? É só ficar diante de um espelho e numa câmara de eco já resolve o Sim. problema, né? Mas por sua vez, isso aí, se eu gosto de perguntar, gosto de ter amigos para bater papo, conversar, trazer perguntas. Sabe que tem muito uma história que predomina na Wicca, principalmente eu vejo muito na Wicca, em alguns segmentos da bruxaria. De vez em quando o papo retorna até mesmo no vampirismo, que é o seguinte: tem alguns deuses e principalmente algumas deusas, né, que foram demonizadas pela Igreja Católica, né? E como fica, qual a percepção de vocês da demonolatria disso? Essa deusa, ela continua com uma face deusa, ela só
adquire uma casca, uma máscara, uma face demoníaca, que ela também pode conversar com essa face se ela quiser. Como é que fica para vocês isso? É uma curiosidade Cara, do nosso pessoal. a forma mais fácil da gente explicar isso se encontra no livro Apoteose do Ford, onde ele cita as máscaras deíficas. Né? O que, que acontece? Quando uma divindade começa a ser cultuada, o que a gente tem que ter em mente? Que toda divindade ela é antropomorfizada. Né? Então, ela tem uma contraparte que se assemelha ao ser humano, para que o ser humano mesmo possa entender essa divindade. Né? Então, ele vai ter sentimentos, vão ter características como ira, amor, inveja, coragem, força, guerra, né? Destruição, fartura, colheita, N aspectos que a humanidade consegue atribuir a si mesma. E essas divindades, elas têm essas características. Dito isso, as divindades lá atrás, elas não tinham esse conceito binário, essa dicotomia entre bem e mal. Todas as divindades, mesmo as mais boazinhas, elas também tinham características que poderiam ferir o ser humano. Algumas mais proeminentes e outras menos proeminentes. O que, que a igreja fez? A igreja simplesmente se apropria dessa característica mais negativa e transcende. Ela acrescenta energia. Ela, por exemplo, vamos dizer que Eusek seja um faixa preta de jiu-jitsu. Cara, quando a igreja for me demonizar, ela não vai dizer que eu, Zé, que sou um faixa preta de jiu-jitsu. Ela vai dizer que eu, Zé, que sou um faixa preta de jiu-jitsu, que matou várias pessoas durante as lutas e que eu sou um grande mestre do último grau. Então ela vai ampliar o meu poder negativo. E foi o que aconteceu com vários deuses. Engraçado notar que, por exemplo, os deuses greco-romanos, eles não foram demonizados, nem os deuses nórdicos. Por quê? Pelo padrão estético. Eram deuses de pele clara, cabelinho bonito, tudo aquele ideal romântico. Né? Que se a gente for pegar historicamente, essa demonização ela começa na Baixa Idade Média. Né? Ela começa bem na Baixa Idade Média e ela vai aumentando ao longo da caça às bruxas, né? E se torna o que se torna hoje. Os demônios, os seres que foram demonizados, então eles assumem cada vez mais para as pessoas que cultuam a partir desse viés características mais negativas. E, cara, cria-se uma egrégora de força em volta dessas potencialidades. Mas em momento nenhum, essa divindade que está sendo cultuada só da forma maligna, ela perde a sua característica bondosa. Um exemplo clássico disso, por exemplo, Pazuzu. Pazuzu ele era considerado o cara que trazia as pestes, a desolação à colheita, o vento da destruição, gafanhotos, trazia a fome e a morte. Mas, ao mesmo tempo, Pazuzu, o que, que ele fazia na mitologia? Ele era um deus que também guerreava com Lamache, que era o deus que matava os primogênitos no ventre, matavam as crianças, matavam as mulheres grávidas. Então, cultivou-se Pazuzu com as efes, né? Com pequenas estatuetas, com pequenos objetos que lembrassem o culto de Pazuzu, colocado nos berços, colocados em amuletos em mulheres grávidas, para que ele viesse afastar esse mal. Essa característica de Pazuzu, ela se perde por muitos anos. E, cara, mais ou menos por 1900 e pouquinho, alguns achados arqueológicos começam a retratar essa característica mais benevolente e Pazuzu volta a ser cultuado. Um outro exemplo clássico que nós temos é Zeke, Lilith. só uma entrada. Tudo começa a acontecer, Pazuzu começa ali a limpar a barra, começa a reaparecer. 1970, final da década de 70, fazem O Exorcista. Ali foi onde popularizou Pazuzu Dá uma, como
Dá como um o que demônio. pensar, né? Mas a gente tem uma redescoberta da divindade de Pazuzu uns anos antes, aí, né, daquela coisa. Um outro ser que foi feito isso foi Lilith. A gente tem várias histórias sobre Lilith, algumas tiradas do folclore judaico, como a primeira mulher de Adão. Nós temos também no conto de Gilgamesh, onde ela se opõe a uma deusa, né? Então ela vai de contra a deusa, quando a deusa quer encontrar seu grande amor. E aí é preciso chamar um outro deus para interceder junto a Lilith para que ela deixasse, se eu não me engano é Inanna, eu sou péssimo para nomes, tá? Encontrar Gilgamesh e eles viverem uma grande história de amor, né? Então tem todo esse folclore. Só que, se vocês perceberem que na origem, no surgimento, ela é muito mais negativa do que positiva. E agora as mulheres feministas, né, da magia vão me moer. Foi só no romantismo, no período romântico, né, onde começaram a surgir as primeiras imagens de Lilith como a tentadora e sexy, como a serpente com a maçã que tentou Adão. Né? Foi apenas ali que começa a ter essa coisa, e o arquétipo de Lilith passa a ser entronizado como um ideal feminino para o empoderamento da mulher. Mas vocês vejam, ela faz tudo isso também, mas a origem dela é um pouco mais obscura e nefasta. Então, se a gente for ver, os daimons, os deuses, os diabos, eles não eram nem bons nem maus, eles tinham características que eles poderiam usar a bel prazer. Um exemplo clássico disso, Loki. Né? Loki é tido no panteão nórdico como um deus mentiroso, trapaceiro, mas ele também trazia bons augúrios. Ele trazia esperteza, conhecimentos, né? Habilidades manuais, Testava inclusive... as falhas, as fissuras. Cara, muita coisa era feita com o Loki. Odin, né, o pai de todos, cara, poder na guerra, força para os guerreiros, proteção, mas pisa na bola. E Odin ainda, para quem trabalha com sistema de runas, sabe que a gente tem que tomar cuidado quando tem uma interpretação muito voltada para Odin, porque ele mente. Ele também trapaceia. Né? Então, cara, o pai de todos, né? Ah, mas aí Jeová é bonzinho. Não, mas espera aí. Se nós pegarmos a Bíblia do começo do Gênesis ao final do Antigo Testamento, nós temos milhares e milhares de mortes ou comandadas diretamente por Jeová ou ordenadas por ele. Então ele também não é bonzinho, né? Ele era um deus da guerra, né? Inclusive, arqueologicamente, a gente pode entrar num debate que é meio controverso. Tem um livro na Amazon que fala bastante sobre isso, que foram encontrados alguns artefatos de Jeová junto com Azerat, né? Que a Azerat era considerada... Azerat não, Ashera. Ashera, era considerada a esposa dele, né? E foram encontrados esses artefatos. Inclusive algumas estátuas de culto a Jeová, porque originalmente ele era um deus cananita, não um deus israelita, né? E foi apenas no domínio de, entre aspas, Davi, porque não temos provas arqueológicas dele, que há a fusão religiosa das 12 tribos e uma teocracia ela começa a ser implantada em Israel. E ali ela começa a ganhar poder. E acontece uma coisa muito legal na religião que acontece na guerra, né? Quem ganha conta a sua história, né? Então a gente nunca sabe o lado de quem perdeu. Então a gente não sabe o lado do pagão, a gente não sabe o lado dos povos que perderam as batalhas e foram dominados. E é isso que a demonolatria traz. Ela vem trazendo esse resgate, as raízes desses deuses, as raízes desses demônios. Mas também não é só luz e amor. Cara, a gente tem uma parte de treva muito forte. Né? Então, dentro da demonolatria, a gente pode partir, inclusive, para trabalhos de necromancia,
alguns trabalhos bem pesados, né? Não é só Zequinho, paz e amor, não. A gente tem algumas coisas que deixariam algumas lendas como verdadeiras. Uhum. Isaac, tem um lance quando a gente dizem isso muito quando a gente falam isso muito quando a questão são as Clifford. Tem também essa questão quando a gente tem os demônios, até mesmo os Daimons, que quando mexemos com tudo isso, estamos expostos a alguns atavismos, a alguns automatismos que somos viciados e quando a gente começa a mexer com eles, a gente começa a aprender a resistir, a ressurgir sobre eles ou minimamente colocar rédeas neles. Tem a ver também na demonolatria esse pensamento? Com certeza, com certeza. O que, que acontece? Quando a gente traz um daimon para uma invocação, não uma evocação, nós nos fundimos com a energia desse daimon. E essa energia, ela nos traz insights, visões, elas nos, dentro do período de gnose, do estado alterado de consciência, eles nos mostram algumas podridões de nosso ser, né? Aí tem dois caminhos que acontecem, né? Tem aquele cara que ele vai ceder às tentações e vai se perder, ele vai ser um escravo daquela energia, e aí basicamente ele acaba sendo vampirizado, isso acontece mesmo, né? E tem aquela pessoa que faz exatamente o que você falou. Ela começa a perceber as falhas que ela tem, as falhas que o Daimon aponta e o que aquela energia potencializa, para que você não seja mais escravo dessa energia. E isso faz parte do processo geral da mão esquerda, né? Que é a autodeificação, você se tornar completamente livre e senhor dos seus caminhos, né? Uhum. A demonolatria, ela busca muito isso, muito, mas muito isso. Só que é uma coisa muito pouco falada, porque quando a galera vem para a demonolatria, ela vem pensando em fazer pacto, acordo e destruição de inimigos. Basicamente é isso que todo mundo busca. Essa é a insalubridade da demonolatria. E aquela coisa de cultuar realmente, de ter a sua vida transformada, você passar pelas fases da evolução, né? A libertação, a iluminação, a apoteose, a deificação, ninguém quer, né? Porque é você olhar para o pior da sua existência. Eu mesmo sendo demonólatra, eu amo estudo de Clifford, né? Eu acho um estudo que ele traz uma cosmovisão, ele traz uma cosmogênese, a hora que você começa a entender a queda da luz, a queda de Ein para Ein Sof, Aur, toda aquela coisa, depois Keter, e vai indo tudo para baixo, aí a inserção do pecado, onde a coisa se divide, né? Só que o que acontece? Isso é muito coisa do brasileiro. O brasileiro gosta de ser mauzão, né? E aí, nessa brincadeira de ser mauzão, eles acabam se tornando escravos da própria maldade. Porque eles acabam se perdendo. Então, por exemplo, você chega numa clifa onde a energia é mais sexual, né? O Já vira que putaria. o cara ele já cai na suruba, já acha que tem que sair pegando todo mundo. Tá errado? Não. Pode fazer isso? Deve. Se o cara quer, faz, cara. Se a tua vontade faz o que tu queres, né? Só que tenha responsabilidade para não ter a sua vida guiada por isso. E sim tendo isso com o objetivo de, né? Então, se você consegue a transcendência através do sexo, ótimo. Agora, se você precisa de sexo simplesmente porque você é viciado no sexo, cara, você está preso na armadilha daquela clifa. Né? A preguiça, por exemplo, é uma energia presente em algumas clifotes. Né? E se você fica naquela letargia, como que você vai evoluir? Então, cada degrau, cada túnel, cada clifa que você entra, você vai sendo desafiado, vai sendo desafiado. E tem uma coisa que a galera não fala muito. Quando você falha, você não volta uma casa, né? Igual no jogo da vida, no tabuleiro ali. Você não volta uma casa, cara, você volta todo o processo. Você tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. E aí os ataques, eles são cada vez mais fortes e mais fortes. Isso me surpreende, porque eu conheço pessoas hoje na internet que falam que conheceram Clifote há um ano atrás e já estão em Talmiel.
Hum, Os caras falam que já enfrentaram o Coronzon e venceram. sim. Pô, Cara, eu não não as sei, já que pica. você tocou num ponto assim que eu já percebi, né, que o pessoal não leva muito bem quando eu falo disso, né, mas, cara, a gente precisa de uma certa ironia como método investigativo e técnica de sobrevivência na vida, né? Porque é Bastante. tanto magão fudido, tanta bruxona fodona na internet e a gente ainda tá no final da pandemia. Sim. Um E, asno como o atual presidente está eleito. E, gente, assim, se vocês fossem tão fodões quanto essa galera pinta, mostra, posta as coisas lá, a gente estaria num mundo muito melhor, não é verdade? putz, com certeza. E uma coisa que eu falo, cara, você não tem que julgar alguém, alguém pelo que ele fala. Você tem que julgar pelo fruto que ele dá, Sim. né? Então, porra, se o cara te vende prosperidade, se o cara te vende caminhos abertos, pelo amor de Satanás, cara, que pelo menos o cara seja próspero. Se o cara quer te vender relação amorosa, cara, veja se o cara se dá bem, pelo menos com o sexo oposto, né? Porque ninguém vai dar o que não tem. E aí eu vejo aquelas pessoas vendendo pacto de riqueza por R$ 200. E aí quando o cara manda foto, que eu já paguei desses pactos para ver o que ia mandar foto, cara, é um ritual ridículo, ridículo, mas ridículo, feito no chão de um quartinho ou quiçá num banheiro. E aí você fala, cadê a prosperidade de quem está te vendendo? Agora, quando eu falo cadê a prosperidade, eu sempre digo, essa prosperidade ela tem que ser uma prosperidade prévia, porque é muito fácil ficar rico enganando os outros. Né? Então tem muito mestrão aí que está ficando rico à custa de duzentão aqui, trezentão ali, e quando junta um grande montante, o cara muda de vida. Mas e o que ele fazia antes? Ele se dava bem? Ele tinha prosperidade? Ele tinha ajuda dos Diamonds? Porque, cara, ninguém dá o que não tem. Não estou dizendo que tem que ser milionário. Eu não sou milionário. Eu trabalho igual um FDP, cara. Acordo 4h45 todo dia. 6 horas da manhã começa meu primeiro aluno de personal. Normalmente vou até meio-dia, volto para casa, almoço e tenho mais algumas aulas à tarde. Só não dou mais aula à noite por causa da escola. Eu resolvi dedicar para a minha escola, para a formação de demonólatras e tal. Cara, eu posso dizer que eu sou uma pessoa próxima. Não me falta o que comer, eu tenho teto, eu tenho saúde, eu consigo viajar quando eu quero, como eu quero, e eu sou dono do meu próprio negócio. Meu negócio é personal. Então, eu tenho prosperidade. Isso me dá autoridade para falar de milhões? Não. Mas me dá autoridade para falar que a pessoa pode sim ter uma vida melhor. Agora, prometer riqueza, aí Uhum. cai quem quer. Isaac Bekeb, Demonolatria, aí em Curitiba, né? Isaac, como é que o pessoal que está curtindo a entrevista faz para te encontrar, descobrir mais sobre esse trabalho fantástico que você desenvolve? Bom, eu tenho um canal no YouTube, né? É só escrever meu nome ali que vocês encontram. Eu tenho também o Instagram e o Facebook. É jogar meu nome na internet que vocês encontram as redes sociais, né? Então é uma coisa bem, bem facinho e ali a gente tem alguns vídeos bem polêmicos que a galera bate forte, mas normalmente é aquilo que eu falo, é o refúgio do ocultismo que vai ser contra aquilo que a gente vai jogando, né? Porque eu bato muito pesado nessa parte de charlatanismo, comércio e tudo mais. Uhum. A gente tem que trabalhar com sinceridade, tem que trabalhar sempre com honestidade e com amor e respeito ao plano causal, cara, aos deuses. Sem isso, vira comércio. E magia não é comércio. Primeiro, a magia tem que acontecer dentro de você, para depois acontecer na vida do outro. Uhum, perfeitas palavras, meu nobre irmão Isaac Bekeb. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Acesso Redvamp, na Vox Vampírica Podcast. A gente está sempre esperando o seu retorno por aqui, viu, nobre? É só convidar. É Opa, uma então. honra a gente estar aí com vocês. Opa, que bom! E vocês que curtiram a nossa entrevista, não deixem de apoiar o canal em catarse.me Redvamp.
Lá você terá como recompensa os nossos grupos de práticas, estudos, apreciação da arte, da cultura e literatura de temática vampiresca e também da sua cosmovisão, espiritualidade, mística. Temos também a nova revista Strigoi, da Rede Vampírica, grupos privativos para se falar sobre tudo isso, festas online e muito mais. Então apoiem a gente em catarse.me Rede Vamp. Zac, uma vez mais, gratidão, gratisombra e gratilúcifer, meu nobre. Eu que agradeço, meu irmão. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. A hora que quiserem, é só chamar que a gente programa a agenda e estamos juntos. E se alguém tiver dúvida, procura lá minhas redes sociais e vamos conversar. Só não pede pacto, pelo amor de Satã. É isso aí. Vocês já, então, sempre guardem essa lição. Não peçam pacto para o Zac e não peçam mordida encantada para virar vampiro ou vampira para o Lorde A, que a gente interfere na vida de vocês, podem ter certeza. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.